Sejam bem-vindos a mais uma análise do nosso material de estudo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num tema fascinante e super técnico do Código Penal brasileiro, a periclitação da vida e da saúde. Em grande parte do direito penal, a punição acontece quando há um dano real, certo? Uma lesão física, um patrimônio que foi roubado, uma vida que se perdeu. Mas, e quando a lei decide punir não o dano, mas a mera probabilidade dele acontecer? É exatamente sobre a criminalização do risco que a gente vai fazer esse resumo acadêmico agora. Vamos direto ao ponto. Para estruturar a nossa conversa, a pauta de hoje passa por 5 etapas. 1. A teoria dos crimes de perigo. 2. Os crimes de contágio biológico. 3. As situações de perigo geral e abandono. 4. A omissão de socorro. E, para fechar, o tópico 5 sobre maus tratos e saúde. Então, vamos começar pelo começo. Parte 1, a teoria dos crimes de perigo e como funciona essa taxonomia do risco penal. Imagina o seguinte: o direito penal trabalha com duas realidades estruturais quando o assunto é antecipar a punição. A gente tem o perigo concreto e o perigo abstrato. Entender isso é o alicerce absoluto para dominar todos os artigos que vamos ver daqui para frente. No perigo concreto, é papo sério de prova material. A acusação tem o dever de provar por A mais B que uma vítima específica realmente correu um risco de vida ou de saúde. Sem uma prova cabal desse risco real, simplesmente não tem crime. Agora, no perigo abstrato, a coisa muda de figura. A própria lei já presume o risco. Ou seja, o legislador entende que a conduta em si já é tão perigosa, tão absurda para a sociedade, que o simples fato de praticar o ato consuma o crime. Não precisa de laudo dizendo que alguém quase se machucou. Fez, tá punido. É crucial guardar essa diferença. Mas aí eu levanto uma reflexão para vocês. Se a lei pune a criação do risco, o que acontece quando o pior finalmente se concretiza e o dano vira realidade? A nossa doutrina acadêmica resolve isso com dois princípios fundamentais: a consunção e a subsidiariedade. Basicamente, se a pessoa cria o perigo e no mesmo contexto acaba causando dano, o crime de perigo é engolido, ele é absorvido pelo crime de dano, que obviamente é muito mais grave, né? O risco foi só o meio do caminho, o dano foi o destino final. O nosso sistema jurídico sempre busca punir de forma justa, sem cobrar a conta duas vezes pelo mesmo fato. Avançando para a parte 2, vamos analisar os crimes de contágio biológico, que estão nos artigos 130 e 131 do nosso Código. Aqui a gente está falando daquelas ameaças invisíveis, sabe? Onde o próprio corpo portador de uma doença vira a arma, o instrumento do risco. E a diferença cirúrgica entre esses dois artigos está na vontade de quem age. Olha só a sutileza. No artigo 130, que é o contágio venéreo, basta o que chamamos de dolo de perigo. A pessoa sabe que está contaminada e simplesmente assume o risco de passar aquilo adiante pelo ato sexual. Ponto. Agora, o artigo 131, sobre contágio de moléstia grave, tipo uma tuberculose supercontagiosa, exige um requinte mais cruel, o especial fim de agir. A acusação tem que provar que a pessoa praticou o ato com um propósito específico, com a finalidade absoluta de transmitir a doença para o outro. É um detalhe subjetivo gigante que muda totalmente a classificação do que é esse crime. E isso leva a gente para uma nota jurisprudencial importantíssima, daquelas que é uma armadilha clássica em provas e no estudo de casos. A AIDS, o vírus HIV, não é enquadrada juridicamente como doença venérea pro artigo 130. E por quê? Porque ela possui diversas outras formas de transmissão além da via sexual. E mais do que isso, transmitir o HIV de forma intencional caracteriza, na verdade, o crime de lesão corporal gravíssima por causar uma enfermidade incurável. Não é um mero crime de perigo. E lembrando daquela regrinha da consunção que a gente acabou de ver, o crime maior de lesão acaba absorvendo qualquer tentativa menor de perigo de contágio, caso a transmissão realmente ocorra. Passando para o nosso bloco 3, os cenários de perigo geral e abandono, que estão nos artigos 132, 133 e 134. Saindo da parte estritamente biológica, a gente entra na exposição da vida ou saúde a um risco direto e iminente. Esse é o coração do artigo 132. Mas o pulo do gato aqui é a subsidiariedade expressa. O próprio texto da lei já avisa, se o fato não constitui crime mais grave. Ou seja, encare esse artigo como um soldado de reserva. Ele só é acionado, só entra em campo se a atitude absurda da pessoa não se encaixa numa tentativa de homicídio ou num crime de trânsito muito mais pesado. Agora, quando o perigo é criado pelo abandono em si, as regras dão uma mudada. Olhando para esses dois, o abandono de incapaz no 133 é o que chamamos de crime bipróprio. Traduzindo, ele exige que já exista uma relação prévia de cuidado, tipo uma guarda ou vigilância entre o autor e a vítima. E detalhe, não tem modalidade culposa, sem intenção.
Já o artigo 134, a exposição de recém-nascido, é super específico. Ele foca naquela situação onde a mãe, sob um abalo moral enorme, tenta esconder o que, na época da criação da lei, se chamava de desonra própria. É um tipo penal bem antigo que carrega um peso histórico gigantesco. Inclusive, pausa rápida para quebrar um mito que atrapalha muita gente. Para o direito penal, o incapaz não é de jeito nenhum sinônimo só de criança. A incapacidade de se defender dos riscos do abandono pode vir de 1000 lugares. Pode ser por conta de uma idade super avançada, pode ser uma deficiência mental, um apagão, um mal súbito, ou até mesmo alguém que bebeu num nível de embriaguez profunda. Qualquer condição real que tire o autocuidado da pessoa transforma ela numa vítima em potencial para esses crimes, ok? Vamos então para a parte 4. A gente entra agora num terreno famoso: a omissão de socorro, a falha sistêmica e a nossa obrigação de agir. É aqui que o direito pune não uma ação violenta, mas a inércia, a falta daquela solidariedade mínima. E a estrutura do artigo 135 é fantástica de analisar. Ele é um crime omissivo puro. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa na rua pode cometer, porque o dever de ajudar recai sobre a sociedade inteira. E justamente por ser uma mera abstenção, é logicamente impossível ter tentativa. Ou você cruza os braços e o crime acontece, ou você ajuda e não tem crime. Ah, mas a lei me obriga a bancar o herói e correr risco de morrer? Não, de forma alguma. A lei permite totalmente a assistência imediata. Se for muito perigoso intervir no acidente, só de você pegar o celular e ligar para a polícia, para os bombeiros, para o SAMU, você já cumpriu seu dever legal. E para amarrar esse assunto da omissão, a gente tem que comparar a regra geral da rua com a exceção institucional. O artigo 135 é aquele geral, que vale para gente, para qualquer cidadão. Mas o artigo 135A, que foi colocado no Código mais recentemente, tem um alvo super preciso: profissionais de hospitais e clínicas. Gente, exigir cheque, calção, nota promissória ou forçar alguém a preencher formulários intermináveis como condição para um atendimento de emergência é um crime gravíssimo. A mensagem do direito penal aqui é cristalina. A burocracia financeira nunca pode ser um obstáculo na hora de salvar uma vida num momento crítico. Entrando no nosso último bloco, a parte 5, maus tratos de saúde. É o foco do artigo 136, lidando com o abuso de autoridade e guarda. Esse é o tipo de perigo que, infelizmente, nasce dentro de casa ou nas relações de extrema confiança, na educação, num tratamento. A lei listou 3 ações principais para configurar os maus tratos. Pode ser privar a pessoa do essencial, como cortar comida, higiene básica. Pode ser impor um trabalho que é excessivo ou totalmente impróprio para a capacidade física da pessoa. Ou então abusar da violência sob a desculpa de correção ou disciplina. Academicamente, a gente chama isso de crime de ação múltipla. Fez qualquer uma dessas condutas de forma isolada ou juntas, o criminoso expôs a saúde da vítima a perigo e o delito está consumado. E a lei não brinca em serviço aqui. Tem um detalhe numérico que mostra todo o rigor do sistema. A pena desse crime sofre um aumento automático de 1/3 se a vítima for menor de 14 anos. É o jeito do legislador reconhecer a vulnerabilidade extrema, né? Uma proteção redobrada para crianças que estão sofrendo nas mãos de quem, teoricamente, teria a obrigação moral e legal de garantir a segurança delas. E olhem só como o negócio escala, observando essa progressão das penas atualizadas para 2025. Se o abuso gerar apenas o perigo, temos a pena base, que vai de 2 a 5 anos. Mas e se esse perigo vira realidade e causa uma lesão corporal grave? A pena pula para 3 a 7 anos. E no pior cenário imaginável, se uma privação ou um excesso de disciplina acabar em morte, a pena alcança um patamar bem pesado de 8 a 14 anos de reclusão. O peso da mão do Estado avança exatamente no mesmo ritmo que o estrago causado. E para fechar esse nosso estudo de hoje, quero deixar uma pergunta martelando na cabeça de vocês. Como que o direito penal consegue achar esse equilíbrio? De punir a mera probabilidade de um dano, mas sem esquecer daquela regra de ouro de que o Estado tem que interferir o mínimo possível na liberdade individual. Até onde a sociedade pode tolerar o risco irresponsável? É uma linha incrivelmente fina entre punir o risco e o dever de evitar que uma tragédia aconteça de verdade. É o tipo de reflexão que mantém o direito vivo, pulsante e em constante debate. Pensem muito sobre isso e a gente continua aprofundando essas ideias nas nossas próximas análises. Um grande abraço e até lá!